Ei, deixa eu falar com você, internauta. Tá vendo aqui? Os dois estão dando a mão. Esse aqui você sabe quem é, né? É o Zé Disseu. Aquele que te tomou seu dinheiro também. Esse aqui é o Lulis. São dois amigos inseparados. Eles falam aí que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Mas aqui o pau que deu no Chico não deu nesse Francisco aqui não. Porque ele tá livrão aí andando, ele já disse que pode ser até candidato. O ministro Teófilo já liberou ele, liberou o Cabral, liberaram não sei quem, liberaram não sei quem, liberaram não sei quem, liberaram não sei quem. Ah, eu não tô entendendo mais nada, gente. Só primeiramente Deus, depois vamos ver o Trump, o que o Trump vai fazer pra nós aí no Brasil. É o único jeito, porque essa turma tá pesada, a turma tá pesada.